Vamos começar com a última opinião. A última que nós falamos alguns minutos atrás. Esta opinião ensina que o livro de Apocalipse se refere, então, a uma profecia, uma previsão de eventos que aconteceriam próximos da segunda volta de Jesus. Sinais, arrebatamento, Armagedon, um milênio na Terra. Então, de acordo com esta opinião, tudo no livro de Apocalipse será no futuro, inclusive com relação ao nosso tempo hoje. Esta opinião, acredito, não se encaixar com a chave que diz que tudo isto aconteceria em breve. 2000 anos depois do livro de Apocalipse, e isso ainda não aconteceu. Será que isto é em breve? Eu acredito que não se encaixa com esta chave. Esta opinião faz com que o reino seja um reino físico e não um reino espiritual. Jesus tem que voltar a esta terra e reinar como um rei físico, segundo esta opinião. Esta opinião concorda com o fato da primeira besta ser um império romano e diz que tal império, o Império Romano, será reestabelecido para ser como era na época em que João está escrevendo. E a partir de então, depois que o Império Romano for restabelecido, tudo o que está no livro vai acontecer. Esta opinião também ensina que o mercado comum europeu é o primeiro passo para que Roma se torne mais uma vez um império. Mas pense comigo, o que um reavivamento moderno do Império Romano iria significar para aqueles cristãos que estão sofrendo lá no primeiro século? O que um reavivamento moderno no futuro do Império Romano iria significar para aqueles cristãos do primeiro século que estão sofrendo? Como é que algumas nações hoje poderiam se juntar para ser de novo o Império Romano? Será que poderíamos esperar que alguns líderes de hoje fossem também adorados como os imperadores romanos eram adorados? Por essas e outras razões que veremos no decorrer do livro, eu penso que esta opinião não deve ser aquela opinião que devemos seguir com relação à interpretação do livro de Apocalipse. A outra opinião que nós vemos aqui no livro de Apocalipse se refere à história da perseguição da igreja que se repetiria de tempos em tempos. Não é sobre pessoas ou eventos em particular. Vamos falar um pouquinho sobre esta opinião de acordo com as chaves que acabamos de ver. Sem dúvida, existem lições muito importantes para pessoas de qualquer época ou qualquer lugar aprenderem com o livro de Apocalipse. Vamos ver algumas dessas lições um pouco mais para frente. O livro, porém, tem muitas raízes no primeiro século e nos problemas que os cristãos do primeiro século enfrentavam. Problemas específicos para aquele lugar
e para aquela situação. Perseguições para aqueles que não adorassem o imperador romano, entre outras causas. Dizer que o livro se encaixa em qualquer situação, em qualquer época, que isto seria uma repetição da história, não parece fazer sentido aqui, de acordo com as chaves que acabamos de ver. A próxima opinião se refere a uma profecia ou uma previsão da história política e religiosa do mundo, desde a época de Jesus até a sua segunda volta. Parece para mim que esta opinião também não se encaixa em tudo o que nós vimos até agora. Esta opinião fala sobre várias coisas que aconteceram durante todos esses séculos. Olha o capítulo 1, versículo 3, por exemplo. João começa dizendo: feliz é aquele que lê, ouve e guarda, ou seja, obedece. Como é que eles poderiam ler, ouvir e obedecer sobre coisas que aconteceriam séculos depois de ter escrito este livro? Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos severamente naquela época. E as coisas iriam ficar piores, como nós vamos ver no livro. O livro é escrito para dar conforto àqueles cristãos que estão passando por uma perseguição terrível naquela época. Fazer com que este livro seja algo que se cumpriria muitos séculos depois, tiraria o benefício de conforto, de consolo, de encorajamento para aqueles cristãos do primeiro século. E penso também que esta opinião não deve ser a opinião que devemos seguir. A próxima opinião ensina que o livro de Apocalipse se refere à queda da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Se pensarmos assim, então o livro de Apocalipse precisaria ser escrito antes da queda de Jerusalém, antes do ano 70. Assim, o livro poderia ser uma profecia sobre o que iria acontecer alguns anos mais tarde. A melhor evidência que nós temos mostra que o livro não foi escrito tão cedo assim. A primeira menção que temos deste livro na história diz que o livro estava em circulação por volta do ano 95 depois de Cristo. Se ele fosse escrito antes da queda de Jerusalém, por que não temos nada escrito na história sobre ele estar em circulação antes dessa época, somente por volta do ano 95 depois de Cristo? As 7 igrejas que são mencionadas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, a descrição dessas igrejas e as condições em que elas se encontram não se encaixam nos anos 60, por exemplo, mas se encaixam nos anos 90 depois de Cristo. Por que mencionar 7 igrejas da Ásia, bem distantes de Jerusalém, se o livro fosse sobre a queda de Jerusalém? Não faz muito sentido. Esta opinião
também faz com que a meretriz, que já falamos, seja a cidade de Jerusalém e não a cidade de Roma. A cidade de Jerusalém nunca reinou sobre o mundo inteiro, principalmente naquela época. Era a cidade de Roma e não a cidade de Jerusalém. Esta opinião, penso também, não se encaixar em tudo o que nós vimos até agora sobre o livro de Apocalipse. A próxima opinião fala que o livro se refere sobre a queda de Roma. Eu penso que esta opinião é a que mais se encaixa com as chaves que acabamos de estudar. Esta opinião mostra que os cristãos no primeiro século estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Satanás, o dragão, está por trás de todo este plano de perseguição. Ele está tentando destruir os cristãos. Ele falhou quando tentou impedir a vinda de Jesus. Mas Satanás não desiste. E agora, a sua ideia é destruir a igreja, destruir os cristãos. Ele vai matar muitos cristãos, vai afugentar muitos cristãos, e logo ninguém iria sobrar para falar sobre Jesus. Se ninguém falar sobre Jesus, o que acontece com a sua igreja? Até mesmo hoje, se não estamos falando sobre Jesus, o que é que vai acontecer com a sua igreja? Satanás, então, está pensando em um plano de como ele pode destruir a igreja. Talvez seja colocando o Império Romano, o império mais poderoso daquela época, contra a igreja. Olha que boa ideia que ele está tendo. Mas como é que o Império Romano se comportaria, se posicionaria contra a igreja? Por quê? O que o Império Romano teria contra os cristãos? E Satanás, então, começa a armar o seu plano. Os cristãos jamais aceitariam adorar o imperador. Jamais. Eles não vão pegar incenso e dizer que César é Deus. Então, se os cristãos não adorarem o imperador, o Império Romano tem razão agora para se voltar contra os cristãos. Um bom plano, não é mesmo? Esse culto ao imperador romano era muito forte nas regiões aonde as 7 igrejas estavam presentes. Esse culto ao imperador se tornou muito forte no final do primeiro século e durou até o terceiro século. E nós sabemos pela história que os romanos perseguiram os cristãos de uma maneira terrível. Eles jogaram óleo em seus corpos e depois colocavam fogo. Jogavam os cristãos dentro das arenas para serem devorados por animais selvagens. Amarravam os cristãos nas rodas das carruagens e eles eram cerrados ao meio quando essas rodas passavam por cima dos seus corpos. Amarravam os pés dos cristãos nas carruagens e arrastavam os seus corpos pelas ruas da cidade, e as suas cabeças iam batendo em todas as pedras naquela rua. Alguns até descrevem essa época, dizendo que
milhões de cristãos morreram nesta época por causa desta perseguição do Império Romano. Satanás, então, está usando o Império Romano e o culto ao imperador, o dragão usando a primeira e a segunda besta, Satanás usando o Império Romano e o culto ao imperador romano como seus agentes para destruir a igreja. Cristo viu que isto estava acontecendo e ele então manda uma mensagem de conforto, uma mensagem de encorajamento para a sua igreja. Jesus está querendo dizer aos cristãos que eles não estavam sendo esquecidos nesta batalha, nesta perseguição. E Jesus quer encorajar os cristãos, dizendo para eles serem fiéis até a morte. E Jesus iria dar a eles a coroa da vida. Um encorajamento à sua igreja. Jesus então está querendo mandar uma mensagem aos cristãos que Satanás estava querendo destruir a igreja, que ele estava usando o Império Romano e o culto ao imperador como seus agentes nesta perseguição. Satanás queria que os cristãos adorassem ao imperador e aí destruiria a igreja. Mas Jesus está dizendo que os cristãos permanecessem fiéis durante esse tempo de perseguição e assim a igreja não seria destruída. E aí, se fossem fiéis, Deus iria agir e Deus traria a destruição ao Império Romano. Por causa da fidelidade desses cristãos, por causa da coragem desses cristãos no primeiro século, durante esta perseguição terrível, hoje nós temos esta mensagem de Jesus. Quanto nós devemos àqueles cristãos que sofreram, mas permaneceram fiéis. A grande história do livro de Apocalipse é esta. Cristo vai ganhar, Satanás vai perder. Esta é a história do livro. E nós vamos, então, agora entrar no capítulo 1 e vamos entender melhor o livro. Já vimos as opiniões, já vimos as chaves que nos ajudam a entender o livro e decidimos que a melhor opinião é que o livro se trata de eventos que vão causar a queda do Império Romano. Vamos abrir o livro e vamos começar o nosso estudo. Vamos ver agora os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Esses 3 primeiros capítulos funcionam como uma introdução ao restante do livro. Eles falam sobre quem escreveu o livro e onde essa pessoa estava quando escreveu o livro. Fala também quem é o verdadeiro autor deste livro, Jesus Cristo. Fala também sobre aqueles que primeiramente receberam o livro de Apocalipse. A pessoa que escreveu este livro foi o apóstolo João. Ele estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha próxima da costa, perto da cidade de Éfeso. Essa ilha ficava entre a Grécia e a Turquia,
no mar Egeu. Aqui você tem então uma foto desta ilha, a ilha de Patmos. Hoje moram aproximadamente nesta ilha 2.000 pessoas. A ilha tem um porto com águas muito profundas e tem muitas montanhas. Era uma importante ilha no primeiro século. O livro começa dizendo que João estava nessa ilha exilado, ou seja, ele estava preso por ter pregado sobre Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 9, ensina isso. Alguém não queria que o apóstolo João estivesse em liberdade para pregar o evangelho de Jesus Cristo. João fala que estava naquela ilha e se encontrava no dia do Senhor. Versículo 11 ou 10, quer dizer, do capítulo 1. Era um domingo, o dia do Senhor. E talvez o apóstolo João estivesse meditando e pensando em coisas espirituais, principalmente nesse dia. E ele então escuta uma grande voz por detrás dele. E quando ele se virou, viu uma cena bem diferente do normal. Uma cena até difícil de ser descrita. Olha comigo como João descreve o que ele acabou de ver. João descreve uma cena deste tipo. Ele viu uma figura semelhante a um ser humano, com as seguintes características. Olha lá comigo. Estava coberto até os seus pés com um manto branco. Tinha um cinturão de couro de ouro em volta da sua cintura. O seu cabelo era branco. O seu rosto resplandecia como o sol. Seus olhos eram como chamas de fogo. Uma espada afiada de 2 gumes saía da sua boca. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Quando João viu aquela figura andando em volta dos 7 candelabros, ele caiu aos seus pés como se fosse morto. Eu creio que hoje, se estivéssemos descrevendo essa cena, nós falaríamos que João estava morrendo de medo. Esta figura, semelhante à figura de um ser humano, vai dizer a João: João, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Tenho as chaves da morte e do Hades. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Já temos pistas suficientes para saber quem é esta figura? Quem é esta figura que João está vendo? Jesus Cristo. Não tenha dúvida disso. Jesus Cristo. Deixe o livro responder para você.
Quem são seus personagens? Jesus. Jesus está vindo até João para lhe trazer uma mensagem. Uma mensagem que deveria ser levada às 7 igrejas. Olha que interessante. Cada um daqueles candelabros representava uma igreja. Olha o capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. É interessante pensarmos em uma igreja como sendo um candelabro, não é mesmo? Será que a igreja que se reúne na sua cidade, aonde você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, será que essa igreja está sendo uma lâmpada, uma luz para esta cidade? É isso que a igreja precisa ser, não é mesmo? Mostrar o caminho, levar a luz. Esse é o trabalho da igreja. Cristo está então andando no meio das suas igrejas. E ele pede a João que mande às suas igrejas uma mensagem. Cada uma das estrelas que João tem em sua mão direita representava um mensageiro ou um anjo de cada uma destas igrejas. Versículo 20 do capítulo 1. Cada igreja tinha o seu mensageiro ou o seu anjo. E Jesus agora vai ditar uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Cada uma dessas cartas é endereçada ao mensageiro ou ao anjo da igreja. A palavra anjo é uma palavra interessante. A palavra anjo, na palavra de Deus, na Bíblia, ela pode significar um mensageiro celestial ou um mensageiro terreno. Vocês se lembram quando João Batista foi um mensageiro que viria antes de Jesus? A palavra usada ali para mensageiro, em Marcos capítulo 1, versículo 2, é a palavra anjo, a mesma palavra que usamos aqui. João era, então, João Batista, um anjo. Não no sentido celestial, mas no sentido terreno. Ele era um mensageiro da palavra de Deus. Talvez, então, esses 7 anjos nas igrejas seriam pessoas dentro das igrejas que eram responsáveis por enviar e receber correspondências. É difícil para eu imaginar como João poderia ter mandado uma carta pelo correio para um anjo celestial. Se a palavra anjo aqui está se referindo a um anjo celestial, é difícil entender como que João vai enviar uma carta para um anjo celestial. Será que existe um correio na sua cidade que manda cartas para o céu? Quanto será que vai ficar a postagem dessa correspondência? Penso então que anjo aqui se refere a um mensageiro terreno, pessoas para as quais essas cartas eram mandadas e depois lidas para a igreja. No capítulo 1, então, deste livro, entendemos que o apóstolo João
recebe uma mensagem de Jesus Cristo, o qual aparece para ele como uma figura indescritível, difícil de se descrever. E a mensagem vai ser algo muito especial para essas 7 igrejas. Nos capítulos 2 e 3, nós temos então estas mensagens que foram ditadas a João para estas 7 igrejas. Nós poderíamos estudar essas cartas de uma maneira separada, mas isso daria uma ótima série de pregações ou de lições. Porém, hoje, eu quero estudar com vocês essas cartas de uma maneira diferente. Eu quero estudar essas cartas todas juntas. Qual é o tema comum que percorre todas essas cartas? O que é que Jesus está falando para todas essas igrejas? Se ele fala a mensagem para aquelas igrejas, provavelmente ele falaria para nós também. Vamos então analisar essas cartas em conjunto e notar quais lições podemos tirar dessas cartas. Quais são então as lições que nós encontramos nessas 7 cartas? A primeira lição é esta: Cristo conhece todos os cristãos. Cristo conhece todos os cristãos. Cristo conhece tudo sobre você, sobre a minha pessoa. Cristo está andando no meio dos candelabros. Ele está andando no meio das suas igrejas. E ele conhece tudo sobre nós. Cristo menciona detalhes íntimos que estão acontecendo dentro daquelas igrejas. Ele menciona um homem chamado Antipas, na igreja em Pérgamo, por exemplo, que já havia sido morto. Ele conhece a condição espiritual de cada uma das igrejas. Cristo conhece todos os seus discípulos muito bem. Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece nossas tentações, nossas dificuldades, nossas batalhas. Ele conhece nossos sucessos e nossas alegrias. Como é que você se sente hoje, sabendo que Jesus conhece tudo sobre você? Você quer se esconder dele, sabendo que ele conhece tudo sobre você? Existem partes da sua vida que você gostaria que ele não conhecesse? Ou será que você se sente feliz hoje, porque sabe que Jesus conhece tudo sobre você? Algumas vezes, nós cantamos cânticos sobre Jesus andando conosco em todos os lugares que vamos. Jesus pode, com certeza, estar conosco quando estamos sendo tentados. E devemos pedir por ajuda e força. Jesus pode estar conosco, com certeza, quando estamos passando por períodos de doença e até mesmo de morte. E ele pode nos ajudar quando não sabemos que decisão tomar. Jesus está conosco e ele se importa. Ele nos ama e quer coisas boas para nós.
A primeira lição é essa: Jesus conhece todos os cristãos. A segunda lição é esta: Cristo quer que as igrejas cuidem muito bem do seu ensino. Cristo quer que as igrejas cuidem muito bem do seu ensino. Para algumas igrejas, Jesus está dizendo: muito bem, vocês ficaram firmes naquilo que é verdadeiro. Para outras igrejas, ele fala: vocês não estão bem, vocês estão ruins, porque têm deixado falsos mestres penetrar no seu meio. Olha o capítulo 2, versículo 2. Jesus está falando para a igreja na cidade de Éfeso que ela colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas na verdade não eram. Não deixaram qualquer pessoa vir, pregar e ensinar na igreja. Queriam ter certeza que a mensagem pregada era correta. E Jesus fala então para a igreja em Éfeso que isso era muito bom. No capítulo 2, versículo 14, Jesus fala para a igreja em Pérgamo. Capítulo 2, versículo 20, para a igreja em Tiatira, que estas duas igrejas permitiram que pessoas entrassem no meio delas e ensinassem coisas erradas. Jesus quer que as igrejas cuidem muito bem do seu ensino. E Jesus fala que as igrejas em Pérgamo e Tiatira não tinham agido de uma maneira boa, que elas não deveriam ter deixado pessoas ensinarem coisas erradas. No capítulo 3, versículo 3, Jesus diz para a igreja em Sardes lembrar o que tinham recebido e ouvido. Receberam a verdade e deveriam continuar seguindo a verdade. No capítulo 3, versículo 8, Jesus diz para a igreja em Filadélfia: louva a igreja em Filadélfia, porque ela tinha guardado a palavra do Senhor. Tudo isso nos ensina que Jesus quer que nós fiquemos fiéis à sua palavra. Não devemos sair correndo atrás de um outro tipo de ensinamento. Não devemos permitir que falsos mestres se infiltrem dentro das igrejas. A história da Bíblia é sobre pessoas que estão deixando a palavra de Deus tempo após tempo. Infelizmente. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Deus falou: não coma. E eles deixaram a palavra. Durante o período dos filhos de Israel, os israelitas, Deus falou: não adorem ídolos. E eles deixaram a palavra de Deus. A história na Bíblia, infelizmente, é sobre pessoas que não têm seguido a palavra de Deus. Deus mandou os seus profetas aos israelitas para dizerem a eles o que eles deveriam fazer. E eles ignoraram os profetas. Não deram ouvidos à palavra do Senhor. Nos tempos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizia para a igreja em Corinto
para a igreja não deixar a palavra. Ele disse que eles estavam deixando de seguir os ensinamentos dados por ele. Por exemplo, sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Em várias outras passagens, o apóstolo Paulo fala que, infelizmente, pessoas iriam abandonar a verdade. Nas cartas a Timóteo, ele fala que o tempo estaria chegando, aonde pessoas não iriam querer saber sobre a sã doutrina, teriam coceira nos seus ouvidos e juntariam mestres para elas mesmas, para ouvirem os seus próprios desejos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. A lição para você e para mim, então, é permanecer nos ensinamentos, não deixar a palavra. Jesus quer que as igrejas continuem cuidando muito bem do seu ensino. A terceira lição que vemos aqui nessas 7 cartas é esta: Cristo quer que os cristãos cresçam em seu serviço. Cristo quer que os cristãos cresçam em seu serviço. Ele quer que nós façamos cada vez mais dentro do seu reino. A maneira como Jesus descreve essas igrejas é muito interessante. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, Jesus fala para a igreja em Tiatira: sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ele louva a igreja por isso. É uma descrição, penso eu, maravilhosa para um cristão. Está fazendo mais agora do que no princípio, crescendo no serviço. No capítulo 3, versículo 8, Jesus fala para a igreja em Filadélfia que havia colocado uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Isto é, grandes oportunidades estavam à frente da igreja em Filadélfia. Jesus nos diz para entrarmos dentro dessas portas de oportunidade e aproveitar as oportunidades para falar sobre Jesus a todos. No capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus diz para a igreja em Éfeso: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Senão, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esta igreja, a igreja em Éfeso, não estava fazendo tanto agora quanto ela fazia no princípio. Como é que Jesus sabia que eles haviam abandonado o seu primeiro amor? Porque não estavam trabalhando, não estavam crescendo no serviço. Da mesma forma, hoje, Jesus Cristo fica triste com aqueles cristãos que fazem cada vez menos trabalho para Ele. Precisamos crescer cada vez mais no serviço. No capítulo 3, versículo 15, Jesus diz para a igreja em Laodiceia que eles não eram nem frios nem quentes, eram mornos. E por isso, Jesus estava prestes a vomitar
vomitá-los da sua boca. Jesus não quer que nós sejamos mornos hoje em nosso trabalho para Ele. Ele não quer seguidores pela metade. Ele quer que trabalhemos firmes por sua causa. No capítulo 3, versículo 1, Jesus fala para a igreja em Sardes: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vocês nunca terminam o que vocês começam. Dá para mim aqui a ideia que aquela igreja falava muito, mas não fazia. Talvez tivesse reuniões de planejamento, falavam a todos o que iriam fazer, mas essas obras nunca eram completadas. Tinham fama, mas a verdade era que faziam nada. Nós temos então a igreja em Sardes com a fama de estar viva, mas na verdade morta. Temos a igreja em Laodiceia, que era morna. Temos a igreja em Éfeso, que havia deixado o seu primeiro amor. Temos a igreja em Filadélfia, com uma porta aberta. Temos a igreja em Tiatira, cujas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Cristo deixa bem claro que ele espera que o seu povo esteja fazendo muito mais agora do que no princípio. Ele espera que nós estejamos crescendo. Cristo também sabe que nós podemos, de fato, realizar as obras. Às vezes, as circunstâncias mudam, envelhecemos e não podemos fazer mais hoje do que fazíamos antes. Mas ainda assim, Ele espera que nós estejamos trabalhando dentro dos nossos limites. Jesus Cristo não está apenas interessado no que acreditamos, mas também no que fazemos, em como estamos servindo. Ele quer que nós falemos aos outros sobre o Evangelho, que nós ajudemos os pobres, que cuidemos daqueles que têm necessidades especiais, que trabalhemos dentro da nossa irmandade e adoremos a Deus com um grande fervor. Precisamos ler e estudar a palavra de Deus e fazer todo o possível para ajudar a congregação em que servimos a crescer. A terceira lição é essa: crescer em seu serviço a Deus. A quarta lição em todas essas cartas é essa: Cristo quer que os cristãos vivam em pureza. Ele quer que nossas vidas sejam puras. E ele condena a igreja em Pérgamo e Tiatira por sua imoralidade. Eles haviam deixado pessoas entrarem em seu meio e ensinarem que não era errado cometer imoralidade sexual, nem comer carnes sacrificadas a ídolos. Estas eram coisas muito comuns nestas cidades, Pérgamo e Tiatira. As pessoas estavam dizendo que a igreja precisava ser como o mundo ao seu redor. Se o mundo fazia, a igreja também deve fazer. Todos estão fazendo? Você já ouviu isso antes? Eu já. E Jesus fala então aqui que estas igrejas cometeram um erro muito grave. Elas não deveriam deixar a comunidade ao seu redor influenciar o padrão de moralidade
dentro da igreja. Elas precisavam seguir o padrão de moralidade deixado pela palavra de Deus. É um pecado ser uma pessoa imoral. É um pecado adorar um ídolo. Como cristãos hoje, precisamos deixar as coisas que são pecaminosas. Nossas vidas devem ser diferentes daquelas pessoas que vivem à nossa volta. Devemos mostrar a essas pessoas algo muito melhor. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Precisamos viver vidas puras no meio de uma sociedade corrompida. A lição é viver uma vida de pureza. A quinta lição que aprendemos dessas cartas é essa: Cristo quer que os cristãos estejam prontos para a perseguição. Prontos para a perseguição. Jesus sabia que estas igrejas em especial estavam sofrendo e que iriam sofrer muita dificuldade no futuro. E ele vai então avisar as igrejas sobre o que estava para acontecer. Como cristãos hoje, precisamos entender que existem pessoas em nossa volta que querem nos perseguir. Não vão nos queimar vivos, não vão nos jogar aos leões, como naquela época, mas vão existir pressões para que abandonemos a vida cristã. Pessoas vão talvez caçoar de vocês, caçoar de nós, porque somos contra aquilo que elas praticam. Pessoas talvez vão dizer hoje que é uma perda de tempo frequentar uma igreja. Talvez vamos perder nossos empregos, porque não vamos querer participar de coisas erradas. Talvez vamos perder nossos amigos, porque não vamos mais estar junto com eles em suas práticas erradas. Uma vez eu ouvi uma história sobre um pregador na cidade de Saigon, no Vietnã. Ele sabia que os comunistas estavam prontos para tomar a cidade e que a igreja estava pronta para enfrentar a perseguição. E eles então memorizaram versículos da Bíblia, caso os comunistas queimassem todas as Bíblias. Eles estavam inventando maneiras secretas de se comunicar. Estavam procurando meios diferentes de se encontrar aos domingos para participarem do culto de adoração ao Senhor. Estavam se preparando para uma perseguição. Nós também precisamos estar preparados para a perseguição. É interessante que o maior crescimento que a igreja teve foi durante uma perseguição. Existe algo que fortifica durante uma perseguição, se respondemos da maneira correta. Não podemos abandonar a igreja quando somos perseguidos. Precisamos fazer com que esses ataques de Satanás nos tornem cada vez mais fortificados. A lição aqui é de estarmos prontos para a perseguição. A sexta lição é esta: Cristo quer que os cristãos saibam que podem ficar perdidos. Podem ficar perdidos.
Algumas vezes nós falamos sobre a ideia de alguém cair da graça, cair da fé. Às vezes, falamos sobre a ideia de alguém que é um cristão, sempre vai ser um cristão. Você já ouviu isso? Uma vez salvo, sempre salvo. Cristo deixa muito claro aqui, nessas cartas, que é possível sim deixar a igreja e ser perdido. No capítulo 2, versículo 5, Jesus diz à igreja em Éfeso: e se você não se arrepender, virei e retirarei o seu candelabro do lugar dele. Se não se arrependessem, seria muito ruim para a igreja em Éfeso. Eu e você, como discípulos de Jesus, nós precisamos de arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Cristo fala para as igrejas em Pérgamo e em Tiatira que ele viria destruir aqueles que estavam ensinando doutrinas falsas dentro da igreja. Existia uma mulher que ele chama de Jezabel, que era como a Jezabel do Velho Testamento. Essa mulher levou pessoas a adorarem ídolos. E Jesus iria punir esta mulher. Cristo quer que os cristãos, os seus discípulos, saibam que existe a possibilidade de ficarem perdidos. E ele traz um encorajamento para que fiquem fiéis. A lição é essa: existe a possibilidade de ficarmos perdidos. A lição 7ª é esta: Cristo diz o que vai acontecer com aqueles que ficarem fiéis. E essa é a melhor parte. Cada carta termina com uma promessa para aqueles que permanecessem fiéis. Que esperança maravilhosa essas cartas estão trazendo. No capítulo 2, versículo 7, o vencedor vai comer da árvore da vida. Isso significa que o vencedor vai viver para sempre nos céus. Poderia haver uma promessa maior do que essa? Que promessa maravilhosa! No capítulo 2, versículo 10, a coroa da vida. Uma coroa significa vitória. No versículo 11 do capítulo 2, o vencedor não iria sofrer a segunda morte. A segunda morte seria a destruição, a separação eterna de Deus. Se formos fiéis, isso não vai acontecer conosco. Você quer comer da árvore da vida ou você quer ir para a segunda morte? A escolha não é muito difícil, não é? Fidelidade. No capítulo 2, versículo 17, o vencedor irá comer do maná escondido. Lembram-se do maná no Velho Testamento? Deus alimentou o seu povo com uma comida especial. Ele cuidou de todas as suas necessidades físicas. Agora, ele dará este maná, que vai suprir todas as nossas necessidades espirituais. No capítulo 2, versículo 17, o vencedor iria receber uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Naquela época, as pessoas faziam escolhas escrevendo os nomes das pessoas em pedras e retirando o nome no meio delas. Ter o seu nome escrito em uma pedra branca significava
que aquela pessoa tinha sido especialmente escolhida. Os seguidores de Jesus são aqueles a quem Jesus escolheu pessoalmente. Que maravilha! No capítulo 2, versículos 26 e 27, o vencedor receberá autoridade sobre todas as nações. Governarão juntamente com Deus e juntamente com Jesus. Para aqueles que estavam sendo perseguidos naquela época pelo governo romano, esta deveria ser uma promessa muito poderosa. Algum dia eles estariam governando e não sendo governados. No capítulo 2, versículo 28, o vencedor receberá a estrela da manhã. Isso é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Ele será nosso se nós decidirmos ser dele. Fidelidade. No capítulo 3, versículo 5, os nomes dos vencedores jamais seriam apagados do livro da vida. Em outras palavras, continuariam sempre na lista das pessoas ao lado de Deus. Seriam vestidos com uma roupa branca, simbolizando pureza e aceitação de Deus. No capítulo 3, versículo 12, os vencedores seriam uma coluna no santuário de Deus. Algo que não pode ser mudado, uma coluna, algo sólido, firme, dentro do santuário de Deus. No capítulo 3, versículo 21, o vencedor iria se sentar junto com Jesus em seu trono. Que promessa maravilhosa! Leia o jornal de hoje. Retire todas as propagandas e coloque todas no chão. Compare a lista do jornal com a lista de bênçãos em Apocalipse e decida qual você quer ter. Estas serão as recompensas para aqueles que permanecerem fiéis a Jesus Cristo. Às vezes não pensamos muito na esperança que temos em Cristo. A Bíblia fala que a esperança é o capacete da nossa salvação. Quando recebemos as pauladas do mundo, pauladas que talvez nos derrubem, sabemos que podemos ficar em pé, porque temos uma proteção, a nossa esperança. Nós temos uma esperança maravilhosa. O que poderia ser melhor do que experimentar essas bênçãos descritas aqui nessas cartas no começo desse livro? A mensagem dos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse é esta: precisamos ser fiéis, precisamos continuar servindo ao Senhor e não podemos deixar nada nos tirar de nossa fidelidade a Cristo. Deus abençoe você.